Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, nós estamos conversando então hoje com o Júlio César Mendes, que é diretor comercial da Solute, uma das maiores certificadoras digital do país. E nós vamos fazer hoje, o nosso bate-papo aqui com o Júlio, vai ser sobre a prescrição médica digital. Nós colocamos algumas matérias sobre isso e tem audiência muito grande nessas matérias. Inclusive, sabe, Júlia, a gente tem recebido muitas ligações de médicos. Então, eu acho que hoje a nossa conversa vai ser mais para a gente esclarecer como os médicos e farmácias também, que não são as farmácias de grande rede, podem aderir à prescrição médica digital. Tá bom? Tá bom, deixa eu tirar meu WhatsApp aqui, para não ficar fazendo barulhinho. Aqui está ótimo. Então beleza. Bom, em função daquela portaria 467, né, que foi divulgada dia 20 de março, passou a valer a telemedicina e, na mesma portaria, se tratou da prescrição médica digital. Então, a gente vai quase num passo a passo para as pessoas poderem entender como é que elas podem aderir à prescrição médica eletrônica. Então, primeiro de tudo, para que serve a prescrição médica eletrônica, Júlio? Bom, bacana. Bom, a prescrição eletrônica ou digital, ela serve basicamente para substituir o bloco por um meio digital. Essa é, acho que é a explicação assim, mais básica e simples de todas. Antes eu tinha uma prescrição num bloco e agora eu tenho uma prescrição em meio digital, né? Então, esse é o fim, que eu sempre costumo dizer. Mas, para que eu alcance esse fim, existem alguns detalhes, né? Detalhes esses que a gente vai centrar nosso bate-papo aqui, principalmente em relação à questão de segurança. Segurança tanto para quem está prescrevendo, quanto para quem recebe a prescrição e também para quem vai fazer a dispensação, que no caso é o farmacêutico, né? Então, o documento deixa de ser um documento nato físico, ele deixa de nascer fisicamente, tá? Isso é uma dúvida também que parece simples, né, para a gente que lida com isso todo dia, mas é importante deixar bem claro que receita digital é diferente de receita ou prescrição digitalizada, tá? Exatamente. A prescrição digitalizada é aquela que o médico faz no bloco, né, e manda no WhatsApp, por exemplo. Existe também a receita digitalizada que ele faz no sistema, imprime e manda no WhatsApp, né? Ela também é digitalizada, embora tenha nascido no meio digital. Tá? Então, é importante que a gente esclareça que o documento digital ele permanece no mundo digital. O documento físico ele permanece no mundo físico. Essa outra receita digitalizada, ela tem valor? Não, assim como qualquer documento digitalizado, ele perde o valor quando ele muda de modal, de tipo de documento, né? Vamos imaginar aqui um contrato físico que eu assinei, fui lá no cartório, reconheci firma. Na medida que eu digitalizo e mando para você, esse virou um documento, virou uma imagem. Deixou de ser um documento, passou a ser uma imagem. Tá? Essa imagem não tem valor. É a mesma coisa que acontece com a receita ou a prescrição, né? Já o documento nato digital, né, esse é o grande foco, é assim que as pessoas estão correndo para fazer, os documentos que nascem em meio digital, né, ele tem ele precisa possuir alguns atributos que são muito importantes para a segurança do processo. Exemplo é a autenticidade, a garantia de autoria, a integridade, a confidencialidade, né? Então, esse documento nato digital, documento agora digital, ele precisa carregar esses atributos, essas características, para que a gente tenha, como eu disse no começo,
uma segurança de todo o processo ponta a ponta, desde o momento em que o médico prescreve, até passando pelo momento que o paciente recebe essa prescrição, até o momento que o farmacêutico dispensa lá na farmácia. Né? Ô, Júlio, É já que você está basicamente isso. dessa questão, vamos aqui, porque eu ia deixar até isso para o final. Foi feito um PL pelo Senado, o PL 696, e eles alteraram o texto desse PL e ele equiparou a assinatura digital para a assinatura digitalizada, que a gente sabe que não tem valor nenhum. Você pega uma assinatura de uma pessoa e põe em qualquer texto e aí poderia se passar por outra pessoa, enfim. Isso não tem nenhum valor na manifestação da vontade de quem assinou. Você acompanhando isso, quer dizer, será que o Senado já viu que ele errou nessa emenda? Regina, creio eu, isso está sendo discutido, nós temos acompanhado, isso foi inclusive motivo, né, de uma nota técnica, se eu não me engano, emitida pelo Conselho Federal de Farmácia, em conjunto com a SBIS, Sociedade Brasileira lá de Informática e Saúde. Essa nota está até publicada aqui no Criptante. Exato. Bastante esclarecedora, né? Mas ela é muito esclarecedora, mas ainda traz um contexto técnico. Eu acho que nós temos um grande desafio, e isso fica tão claro em relação, principalmente, a essa própria emenda. Porque há uma confusão muito grande de terminologias. Então, eu nem posso te afirmar se a emenda, no momento da elaboração da emenda, houve a intenção de fazer essa equiparação de forma intencional. Olha, se ele tirar uma foto do WhatsApp, isso também tem que valer. Eu não posso te afirmar que essa foi a intenção. Esse foi o final, né? Isso foi o fato, né? Mas eu não consigo te afirmar se eu creio que não sei se foi um senador ou se foi um deputado que fez essa emenda, que a intenção dele poderia ser a intenção mais nobre possível, que é de dar celeridade ao processo, né? Trazer uma dinâmica para tudo isso. Mas realmente o que eu vejo é que os conceitos, né, entre documento físico, documento digital, quando isso vale, quando aquilo não vale, o que é uma assinatura digital, uma assinatura eletrônica, assinatura avançada, certificado digital, quando você vira tudo uma sopa de letrinhas e diz, olha, é por isso que a coisa não anda, né? Então, acho que nós temos um papel importante de esclarecedor, né, para a sociedade. É o que nós temos feito aqui bastante, como você disse, vocês têm recebido aí contatos de profissionais de saúde, de médicos principalmente, e nesse momento eu acho que é o principal papel até da imprensa mesmo, principalmente da imprensa especializada e até a não especializada, seria trazer esse esclarecimento, né? Então a gente vê também muita pauta aí, principalmente na grande mídia, mas a gente vê que essa pauta que é muito importante, ela está deixada de lado, né? E tem muita dúvida mesmo. Basicamente, então, para a gente deixar isso claro, os documentos, ainda não sei como é que isso vai andar, se vai ter mesmo esse valor legal, mas a gente está de olho nessa emenda para que seja feita a devida adequação para garantir que o processo seja seguro, né? Porque a gente tem no processo físico, né, uma insegurança enorme. Imagina, eu vi, olha como a gente estava falando de pauta, né, da mídia. Já existe no Rio de Janeiro uma indústria de atestado médico falso com finalidade de libertação de progressão de regime de detento. Né? E aí entrou isso na pauta, mas não entrou a explicação. Então a gente não pode permitir que essas coisas sejam possíveis
porque o mundo digital veio para facilitar, ele não veio para abrir ainda mais a possibilidade de fraude. Se a gente digitalizar as fraudes, o que a gente vai ter é um aumento exponencial. Imagina, agora eu vou ser um fraudador que deixa de atuar na Praça da Sé e vou poder atuar no Brasil inteiro. Exatamente. Eu acredito muito que, como você falou, a gente que lida com esses termos há muitos anos, para a gente é muito simples. Agora, para quem está começando a conviver com esse mundo digital, precisa entender o que é uma assinatura eletrônica, uma assinatura digitalizada e uma assinatura digital, que é a que tem valor legal no Brasil. Então, quer dizer, eu acredito muito que isso vai ser rapidamente consertado. Agora, vamos então para o nosso passo a passo. Então, para que serve a prescrição médica eletrônica? É muito óbvio, mas eu acho que seria interessante, dar oportunidade de médicos e pacientes poderem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo esse afastamento social, poderem se medicar. Eu mesmo precisei de uma receita, porque eu tomo um remédio controlado, e o meu médico estava fora de São Paulo. Então, se não fosse uma receita, uma prescrição, né, médica eletrônica, eu não poderia obter esse remédio. Então, vamos falar só quais são os benefícios dessa prescrição médica, Júlio, e aí a gente entra num passo a passo, como o médico pode emitir essa prescrição. Bem legal. Bom, os benefícios, vamos separar por grupo de públicos, né? Primeiro, para o médico. O médico ele vai conseguir associar as ferramentas de telemedicina com as ferramentas de prescrição eletrônica e conseguir fazer essa prescrição, então, da sua casa, né? Se ele tiver, por exemplo, também no isolamento social, né? Ou da sua clínica. Então, ele ganha escala, ele ganha comodidade. Imagina mobilidade muito grande, porque hoje o que a gente tem é que o médico ele atende em vários locais. Então, o médico que atende, por exemplo, no bairro A, numa clínica do bairro A, e depois na clínica do bairro B, ele faz os retornos da clínica A na clínica A, os retornos daqueles pacientes da clínica B na clínica B. Agora ele pode fazer tudo isso ou na casa dele ou numa das duas, porque o ambiente dele deixa de ser um ambiente físico para ser um ambiente virtual, digital. Então o médico precisa basicamente ter um sistema, vamos falar ou se ele fizer o atendimento por telemedicina, ele precisa ter um sistema de telemedicina devidamente pronto para isso. Ele precisa que esse sistema tenha, ou ter um outro sistema, a prescrição eletrônica, né? Para ele fazer a prescrição eletrônica, ele precisa ter um certificado digital, CP Brasil, que vai conferir aquelas características ao documento digital que eu mencionei lá atrás. Então, por meio do certificado CP Brasil que a gente consegue trazer atributos de autoria, autenticidade, confidencialidade para esse documento digital. Então, quando o médico vai fazer a prescrição digital, ele precisa lançar mão do seu certificado para, através dele, fazer a assinatura digital, né? E aí, pessoal, é muito interessante a gente trazer um outro tema aqui que está dentro do que a gente está falando, que é justamente o certificado digital. Ele tem sido um entrave aí nesse processo, porque não são muitos médicos que têm. Então, quando eu digo um entrave, é muito no sentido de pré-requisito. Então, eu acho que é por isso a grande ansiedade das pessoas em começarem a fazer. Mas é preciso ter o certificado para garantir a segurança desse documento. E o certificado... Júlio, é um entrave, mas
Também, o médico, para prescrever um remédio controlado, ele precisa de carimbo, ele precisa de talonário, ele precisa daquela receita. Talonário especial. Talonário especial, quer dizer, também ele precisa, no mundo físico, vamos dizer assim, de outras coisas. Sim, o que eu ia dizer é justamente o seguinte, um entrave, é principalmente considerado um entrave porque a obtenção do certificado digital ainda era muito restrita, vamos dizer assim, ela não alcançava, embora ele já pudesse ter, tá? Embora nós temos aí, por exemplo, a Solute tem milhares de médicos com o certificado digital, a gente ainda tinha um público que faz jus àquela característica do brasileiro em, não, vou deixar para depois. Né? Então, assim, é um pré-requisito. Então, nesse momento de isolamento social, é que a gente está percebendo que esse pré-requisito tem sido um motivo que os médicos têm colocado. Agora, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a emissão do certificado digital por meio de videoconferência. Eu vou trazer uma novidade aqui bastante legal para vocês, que é um índice de pessoas, de médicos, que podem fazer a videoconferência. Claro que esse número é muito variável e tudo, mas eu vou dar exemplo para vocês de grupos, né, grandes grupos de saúde que têm submetido as suas bases à nossa consulta e nós estamos respondendo com, eu cheguei a ter 70% do público apto a emitir por videoconferência. Então, justamente eu estou... Desculpa, essa é uma das perguntas que nos fazem. O médico ligou para cá, 2 médicos, né, Suzana? Falando o seguinte, olha, eu tenho meu certificado digital, mas o meu certificado digital está em determinada instituição de saúde. Então, o certificado dele está depositado no HSM. Como é que eu vou explicar para... HSM é um repositório... Posso contar um caso real para vocês? Eu não vou citar nomes, mas o caso é o seguinte. Tem uma operadora de saúde que já tem o prontuário eletrônico e milhares de médicos já possuem o certificado digital no cartão. Tá? Mas esses médicos foram submetidos, assim como toda a população, ao isolamento social. O que aconteceu? Eles entraram em contato conosco e o grande motivo foi para ter o certificado em nuvem, que o certificado em nuvem permite toda essa mobilidade que a gente está falando. Vou chegar lá na frente. Mas por que eles entraram em contato com a gente para ter um outro certificado digital? Porque, na prática, apesar de já ter o certificado, a leitora está lá no pronto-socorro, onde ele não tem acesso. Se ele tirar aquela leitora de lá, ele não pode voltar. Aí ele chega na casa dele, tem que instalar, tem toda uma dificuldade de utilização que, na prática, aquele certificado digital nem adiantou muito. Né? Essa é uma realidade que eu peguei aqui, estou falando de atendimento de mais de 1.000 profissionais, tá? De uma operadora de saúde, e que a gente está fazendo uma portabilidade. Então, eu tenho feito para aquele... Mas mesmo a portabilidade, ela não é interessante. Mas como assim, Júlio? Porque eu não estou tendo acesso ao certificado dele. A norma diz que eu posso pegar aquele cartão e emitir um novo certificado, que no nosso caso nós estamos emitindo um certificado em nuvem. Só que veja bem, se ele pudesse pegar o cartão, para que ele ia emitir outro? Ele já ia na casa dele assinar usando o cartão. O problema é que esse cartão às vezes não está com ele, esse cartão não tem a leitora. Então, o que a gente está fazendo? Como ele já emitiu um certificado digital lá atrás e, na maioria dos casos, ele já tem a biometria cadastrada na ICP Brasil, eu estou fazendo um processo usando videoconferência para fazer a validação remota desse profissional. Então, nesse momento, a ferramenta de emissão por videoconferência, ela se mostrou a mais eficiente inclusive do que a própria renovação online. Porque mesmo eu tendo um certificado, não significa que eu estou de posse dele.
Mesmo se eu estou de posse dele, no computador da minha casa, eu sou médico, eu tenho um Apple. Peguei outra coisa, eu tenho um Apple e eu não consigo instalar esse cartão. Não funciona. Simplesmente não funciona. Você Né? levantou um excelente ponto, Aqui, Silvia, porque isso a gente não estava pensando nesse ponto, que é exatamente estar no HSM do hospital ou da clínica, do ambiente de saúde que ele usa, mas não está na mão dele. Exatamente. Isso é um excelente ponto. E o certificado em nuvem, o Bird ID, a gente conseguiu resolver isso de forma assim fantástica, porque eu coloco o certificado na mão do médico, entrego a mobilidade que ele precisa, né? Nós temos integração, por exemplo, com várias ferramentas de prescrição. Ele pode continuar usando no ambiente, no sistema do hospital, que é o sistema A, que está integrado comigo, ok. Ele pode contratar um sistema B para emitir da casa dele, para prescrever da casa dele, ok. Para vocês terem ideia, a gente hoje tem mais de 40 sistemas integrados com o Bird ID. Né? Então, nós estamos falando aqui, gente... é o certificado da Solute em nuvem. É o certificado em nuvem da Solute. Isso. Nós estamos falando que a gente começou nessa jornada há 4, 5 anos atrás. Então, é por isso que a Solute está muito bem preparada para esse cenário, porque não é nada de agora. A gente conhece, a gente tem grandes clientes já na área hospitalar, nós estamos falando de Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Prevent Senior, Doutor Consulta, são todos clientes nossos que passaram praticamente sem fricção, né, por esse processo e ganharam muita mobilidade. Clientes que têm certificado nessas outras formulações aí que a gente citou, cartão, token ou HSM, eu tenho aqui essa semana, eu já migrei 4 grandes players, grandes clientes, que já tinham o prontuário eletrônico, mas não tinha a mobilidade, não tinha a condição de oferecer isso para o médico que quer fazer lá da casa dele, né? No Apple dele, no celular dele. Né? Então, isso tudo a Solute já faz. Bom, então o que o médico, voltando aqui, o que o médico precisa? Ter um aplicativo para assinatura, né? Do prontuário não, desculpa, da prescrição médica e também o certificado. O certificado, você acabou de falar para a gente que se o médico já tem um certificado, mas não está na mão dele, ele pode fazer uma videoconferência e emitir um certificado diretamente no telefone. Exatamente. Que é o Nós estamos... Bird ID. Vamos dizer, mas o médico tem um certificado, mas não é da Solute. Assim mesmo pode? Pode. Pode, nós estamos fazendo muito. Estamos fazendo em horário estendido, final de semana. Né? Esse final de semana a gente fez muita emissão para médico. Muita mesmo. Então eu estou com uma equipe aqui mais ou menos de 50 pessoas fazendo videoconferência o tempo inteiro. Bom, e se o médico não tem ainda o certificado digital, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma validação presencial. Perfeito. Isso? Ele precisa fazer uma validação, uma identificação presencial para fazer a coleta da biometria. Né? O que nós temos feito na Solute é abertura de postos avançados, né? E em alguns atendimentos, em alguns escritórios nossos, com todas as recomendações de segurança e tudo, né? Nós contratamos uma médica infectologista para fazer um trabalho de preparação do nosso time, do ambiente físico e das visitas, com todas as medidas necessárias. Então, a gente já fez isso logo lá na primeira semana, se não me engano, na metade do mês de março ainda. Então, nosso time tem seguido essas recomendações para fazer a validação presencial. A gente está fazendo por meio de visitas, né, em residência e tal. Estamos fazendo postos avançados,
ainda acontece, está acontecendo bastante. A gente aí em São Paulo, na semana passada, estava em 4 ou 5 postos avançados engraçado que na maioria das vezes não é nem no hospital, são estruturas que os hospitais ou que as operadoras montaram para fazer uma central de telemedicina. Então eu coloquei isso, nós disponibilizamos agentes de registro para trabalhar também, né? Trabalhamos também final de semana, em horário estendido, né? Nesse momento, nossa capacidade de atendimento ela tá toda disponível para a área da saúde. Outra coisa interessante, por meio daquele site lá do governo federal de doações, nós fizemos a doação de 1.000 certificados Bird ID para o governo federal, né, que é o certificado em nuvem, para que o governo distribuísse assim, então, entre os médicos, enfim, para também auxiliar, né, porque além, a gente olhou muito o médico de outras especialidades que teve a sua condição de atendimento bastante comprometida e reduzida. Mas a gente tem os monitoramentos dos casos suspeitos, inclusive também dos próprios pacientes que estão com a Covid, mas estão em isolamento residencial. Esse monitoramento por telemedicina é feito, né, as prescrições, os prontuários estão todos acontecendo, né, usando certificado digital. Vou citar o nome, se vocês não quiserem publicar, não tem problema, mas a Prevent Senior é nosso cliente e a gente tem muito orgulho de dizer que eles estão fazendo tudo isso graças, né, tem a pontinha do certificado digital lá, que está permitindo com que eles façam todo esse monitoramento e esse trabalho por teleconferência, videoconferência, teleconferência, né, e isso tudo com os documentos digitalmente assinados com o certificado CP Brasil. São quase 3.000 médicos da Prevent Senior que a gente tem aí em São Paulo. Ô, Júlio, com o certificado Solute. Para terminar, vamos falar só de uma coisa. Quanto custa isso para o médico? Quanto custa o aplicativo? Parece que o aplicativo é gratuito, né? O aplicativo pelo menos de um deles que nós vimos, vamos falar então qual é o gratuito, que é o Memed, que inclusive nós tivemos uma entrevista com eles e tem sido muito lida a entrevista. E quanto custa o certificado digital, Júlio? Bacana. O certificado digital, nós temos o modelo que a gente chama de ilimitado, que o médico pode usar à vontade durante um ano, ele custa R$ 149,90. O que nós temos feito é estabelecer parcerias e ter reduções expressivas desse valor, podendo chegar até 50%, ou seja, ele acessar esse certificado até R$ 75, dependendo da parceria que a gente estabelece lá com o sistema de prescrição. Então, hoje no Brasil, a gente tem aí 4 que tem aí um volume expressivo. Os 4 nós fizemos uma parceria, as 4 plataformas nós temos a integração, ou seja, o médico tem a usabilidade bastante simplificada, né? E nós temos essa parceria, então, em relação a um certificado. Agora, esse preço não é bom a gente carimbar, bater na pedra que ele vai ser ou R$ 149 ou R$ 75, porque eu tenho casos de visita, né? Então, por exemplo, esse médico está na casa dele, quer que a gente vá lá emitir, aí tem uma taxa de visita. Acrescidos os custos que é crescido. Exato. Eu tenho, por exemplo, como eu disse para vocês, vários operadores, operadoras, planos e hospitais que estão bancando esse certificado para o médico. Então, aí também é uma negociação corporativa, de atacado, né? Então, para cada caso é um caso. Mas, assim, eu diria para vocês que se a gente for fazer uma média e o médico quiser comprar agora, ele vai, dependendo da plataforma que ele tem, não tem como ele ter só o certificado digital. Até tem, tá, gente? Ele vai lá, faz uma receita no Word, joga no PDF, assina, né? Até tem.
Né? Mas como é que a farmácia vai colocar no sistema dela? Porque a gente viu um filme seu, inclusive nós vamos botar aqui na matéria, explicando justamente que o médico faz a prescrição médica, então, é enviada para o paciente, me conserta se eu errar, é enviada para o paciente, então, com a prescrição médica no seu telefone, vai até a farmácia e a farmácia, então, lê um QR Code para validar aquela assinatura, justamente validar se é uma prescrição médica assinada com certificado digital do Brasil para ter valor legal. E aí, então, isso entra essa informação vai para o sistema da farmácia, que depois vai para a Anvisa, se não me engano, é isso? Mas, essa é a maneira, seria o ideal, tá? Mas nós temos outros casos. Eu tenho, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem uma grande rede de hospitais que vai entregar o PDF para o paciente. O documento PDF, que nem vai usar nenhum desses players de prescrição. Vão fazer a prescrição no sistema deles, exportar o arquivo para PDF, ao invés de clicar em imprimir, vai imprimir em PDF. Ou seja, gera o PDF. Tem o QR Code com assinatura digital? Não tem. Não tem. Mas aí como é que vale isso? Vale, claro. O documento, gente, não precisa ter QR Code nem nada. O que vale é que esse documento esteja digitalmente assinado. Júlio, como que eu checo isso? Eu tenho hoje uma maneira fácil de fazer, que tem o verificador do site do ITI. Uma grande notícia, eu não sei se vocês já souberam, que o ITI, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia, subiu um verificador. Acho que já começou a funcionar hoje. Tá? Então, vai ter um verificador lá, oficial, onde o farmacêutico vai pegar aquele PDF. Aí, como ele vai receber, se é por e-mail, se é pelo WhatsApp, é claro que é muito mais difícil. Né? Se a operadora tem um desses sistemas de ponta a ponta, fica muito mais fácil. Mas eles podem ter a opção de falar, não, eu quero fazer no Word, salvar em PDF, assinar no Adobe ali, cada um, e mandar para o meu paciente por PDF. Eu estou substituindo um motoboy pelo PDF. Vale? Vale. E olha, gente, não são poucos esses casos, tá? Por incrível que pareça. Então, nós temos aí os aplicativos, as startups que estão de prescrição, que estão olhando o processo de ponta a ponta, estão, inclusive, em grupos de trabalho do governo, ok, esse é o mundo ideal. Porém, o médico, ele é soberano. Se ele não quiser prescrever com nenhum aplicativo, ele vai prescrever lá no Word, no documento de texto dele, gerar o PDF, mandar por e-mail, por WhatsApp, tem que mandar e-mail digital. Isso vai chegar na farmácia. Chegando na farmácia, o farmacêutico vai conferir. Né? E aí ele vai conferir como? Por meio do verificador que o governo está disponibilizando. Lá tem uma ferramenta, mas ele já pode fazer isso. E tem muita farmácia que faz. Eu tenho recebido ligação de farmácia do Brasil inteiro, de balconista. Não sei como aqui pega meu telefone no WhatsApp, me pergunta, me manda o PDF, eu mando o link para eles, eles conferem, ensino eles verificarem, eles verificam e aceitam. Então, assim, o mundo ideal seria de ponta a ponta, de fato. Mas, gente, o Brasilzão é muito grande. Eu tenho muita gente, e muita gente, assim, se eu citar nomes, vocês vão cair da cadeira, de gente que está mandando por motoboy e que está tirando o motoboy pelo WhatsApp, mas continua fazendo pelo Word. Ok. Ô, Júlio, eu acho que foi ótima a nossa conversa. Você quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, e dizer que a gente está aqui à disposição para esclarecimentos. Uma outra ponta muito, muito interessante também, que eu já comecei a receber bastante demanda, são da indústria, porque a indústria quer entrar nesse contexto, quer levar essa facilidade, quer isso para o médico. Então, a gente tem também participado de encontros online com os médicos para fazer os esclarecimentos necessários. Então, quando eu disse lá atrás que era um entrave, é até ele entender
que isso é necessário, porque se tem uma classe que preza pela segurança, pela privacidade, por um processo que seja de fato seguro, são os médicos. Então, quando eles percebem que isso é necessário para garantir a segurança dele, do paciente dele, aí ele adere. A maioria, a gente está falando aqui em momento pré-Covid, não entrou na prescrição digital, no prontuário digital, por receio desse processo não garantir segurança de ponta a ponta. E aí era aquela história que eu falei, vai deixando para depois, deixando, vai deixando. E ele não confiava. Como agora ele está sendo praticamente obrigado a entrar nesse mundo online, ele também tem uma grande necessidade de conteúdo de qualidade, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E só reforçar que a gente está à disposição para vocês, se vocês tiverem outras demandas, para a gente conversar sobre esse tema, né? Com os médicos, com os hospitais, com os operadores, com as farmácias, a gente está aqui à disposição. Esse é o nosso dia a dia, é o que a gente faz. Então, a gente quer também distribuir esse conteúdo, esse conhecimento, para que ele chegue lá no médico de forma simples, que ele possa entender, e isso que possa representar uma facilidade na vida dele. Bom, assim também vocês... o CryptoID está à disposição de vocês, não só da Solute, até aproveitar para falar que a gente pode divulgar cases, porque eu acho que é um momento de muita troca de experiência, né, que a gente está vivendo. Eu queria só... você me perguntou, se eu venho aqui na minha cabeça, não esqueço. A gente tem uma plataforma de assinatura digital chamada Assine Online, e que nós disponibilizamos gratuitamente durante o período da pandemia. Então, o médico que, porventura, não contratou ou, por alguma razão, está olhando, é aquele que quer fazer, como eu disse para vocês, lá no Word, quer virar PDF e tal, nós temos essa plataforma de assinatura. Né? Ela não foi... Acho que já vai... já está quase acabando. Então, beleza, é isso, gente. Olha, então é só para a gente falar que não é só para médico, né? O Assine Online e também a facilidade de certificado digital, nesse momento, pode atender muitos empresários. Então, a gente depois faz uma live só sobre isso. Tá bom, Júlio? Isso aí. Muito Valeu, obrigada. gente. Obrigado. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Com Deus.